Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica do professor aqui na Semana da Gramática. Vamos lá, na telinha junto comigo, ok? Hoje vamos falar sobre concordância nominal, um assunto que cai muito em concurso público e que pode ser importante aí para vocês conhecer alguns detalhes sobre a concordância. Olho na tela, junto comigo. Vamos lá. Vamos ver alguns casos especiais de concordância nominal. E o primeiro aqui é com as palavras mesmo, próprio e só, tá certo? Bom, essas palavrinhas, elas concordam com a palavra determinada, tá? Em gênero e número. Então, por exemplo, olha o exemplo aqui. Ele mesmo disse a verdade. A palavra determinada que eu me refiro aqui é o ele, viu pessoal? O ele é a palavra determinada. Ele é masculino, então ele mesmo. Se fosse ela, olha aqui, ela mesma disse a verdade. Se eu colocar no plural, certo? Uma variação aí em número, elas próprias foram ao local. E se formos nós, aí, nós não estamos, veja a palavra só, nós não estamos sós. Ok? Essas palavras têm valor de adjetivo. Ele mesmo, ela mesma, elas próprias, elas mesmas, tá? Elas mesmas. Nós não estávamos sós. Eu não estava só, sozinho. Nós, eles não estavam sós. Ok? Então, essa é a dica de número 1. Mesmo, próprio e só vão ter valor aqui de adjetivo, então variam. 2, leso. Pessoal, isso aqui a gente está falando mais de concurso público, porque na fala do dia a dia a gente não usa expressões como leso, né, lesa. Muito bem, ela é adjetivo, não é a forma do verbo lesar, portanto, vai concordar aí, crime ou crime, não é isso? Então, crime de leso gosto. Agora, crime de lesa pátria, o crime, né? Um crime, por isso que está aqui, né? Um crime. O crime é de leso gosto e de lesa pátria, ou seja, terceira situação aqui é anexo, apenso, incluso, né? Isso é muito comum mesmo também em concursos públicos, né? E também no uso aí do dia a dia, né? Quando forem adjetivos, eles concordam com a palavra determinada em gênero e número. Olha só, estão anexas ou inclusas ou apensas as fotos. Esta aqui é a palavra determinada. Agora, cuidado com a expressão em apenso, em anexo, porque aí ela é invariável. Tem valor de advérbio e aí advérbio é invariável. Seria errado falar assim, seguem em apensos as fotos, ou em anexos as fotos. Estaria incorreto. Outra coisa que é incorreta seria falar assim, seguem em anexas as fotos. Isso também está errado, em anexas as fotos. As fotos seguem anexas, inclusas e apensas. As fotos seguem em apenso, seguem em anexo. Quarto caso, dado e visto. Também, quando tem valor de adjetivo, vão concordar com determinado. Por exemplo, dado o problema é a palavra, né, determinada, o substantivo determinado. Dado o problema, visto o problema, resolvi-o. Dadas ou vistas as circunstâncias, que é a palavra determinada, veja, circunstância feminina ficou dada. Plural ficou dadas. Dadas as circunstâncias, vistas as circunstâncias, foi embora. Quinto caso aqui é meio, com valor de metade. Com valor de metade, meio, né, tem uma função adjetiva, ok? Quando meio for advérbio, aí ele não vai variar. Então vamos ver meio na função adjetiva. O Brasil tem cerca de 8,5 milhões, ou seja, metade de milhão. Então, meio milhões. Era meio-dia e meia. Como se trata de hora,
meia hora. Era meio-dia e meia hora. Era meio-dia e meia. Agora, cuidado. Ela está meio cansada. Aqui, meio, pessoal, é um advérbio. Ele está intensificando o adjetivo cansada. Então, quando for advérbio, é invariável. Então, essa noção básica sobre princípio básico da concordância das palavras, né, dentro de uma frase, depende quase sempre da distinção entre se essa palavra é um adjetivo ou se ela é um advérbio. Sendo um adjetivo, ela concorda com o substantivo. Sendo um advérbio, advérbio é uma palavra invariável, né, que está ligada a um substantivo, um adjetivo, um advérbio, e ela é, como o próprio nome diz aí, ó, advérbio, ela é invariável. 6. Vamos falar sobre pseudo e todo. Quando são empregados em termos compostos, eles ficam invariáveis. Ó, a pseudo-sabedoria dos ignorantes, a pseudociência, né? Olha só, a pseudociência, ainda que ciência fosse feminino, mas veja, pseudo é invariável. A fé todo-poderosa, seria errado falar a fé toda poderosa, a pseudo-ciência, isso não existe. Por quê? Porque pseudo é palavra invariável e todo aqui nesse caso também. Tal e qual ou tal qual, né? Nós temos duas situações. Tal, como todo determinante, né, que vai estar ligado a um determinado, concorda em gênero e número com determinado. Tal opinião, ou seja, a opinião, tal opinião. Tais razões, veja, as razões tais. Razões é feminino, claro, desculpa, plural, portanto tais. Opinião está no singular, por isso que tal. Agora veja a situação na correlação do uso de tal qual. Aqui toma cuidado porque em concursos isso também ocorre, tá? Ou seja, é questionado isso. O tal vai concordar com a palavra a que ele se refere, que vem antes dele. E o qual concorda com a palavra a que ele se refere também, ou seja, ao seu determinado que vem depois. Então, ó, ele era tal quais seus irmãos. Então, tal se refere a ele e quais se refere a irmãos. Ele era tal quais seus irmãos. Ainda que pareça estranho isso, mas está correto, viu, pessoal? Os boatos são tais, ó, os boatos, plural, tais. Notícias está no plural, por isso quais. Olha aqui agora, os filhos são, não é, né? São tais qual o pai. Os filhos são tais. Pessoal, por que tais? Porque filhos, tais. E por que qual? Porque se refere a pai. Os filhos são tais qual o pai. Entenderam? Tal concorda com o que aparece antes, substantivo antes, ou pronome, né? No caso ele aqui, ó. Pronome é a palavra que substitui um substantivo. E o qual, quais, com o substantivo que vier depois. Entendidos? Mais uma dica de concordância. Com o pronome... pronome não. Com a palavra possível, né? Veja expressões como mais possível, menos possível, melhor possível, pior possível, quanto possível, né? Possível, lembrando, é um adjetivo. Fica invariável ainda que se afaste da palavra mais. Veja, apesar de ser um adjetivo, o possível aqui, por estar na expressão ou mais possível, melhor possível, ele vai ficar invariável. Vi paisagens o mais possível belas. Ele estava em paisagens o mais possível belas. Então, expressões o mais possível, possível fica no singular. Paisagens o mais belas possíveis. Reparem que paisagens, belas concorda com paisagens, mas possível não. Paisagens quanto possível belas. Olha isso aqui também.
Possível, então, fica invariável nessas expressões. Porém, né, observe o plural aqui. Com os plurais, os mais, os menos, os piores e os melhores, o adjetivo possível já vai para o plural. Então, ó, paisagens as mais belas possíveis. Se eu tivesse a mais, eu teria paisagem a mais belas possível e paisagens as mais belas possíveis. Vocês viram que a concordância do possível aqui vai depender da expressão o mais ou do as mais. Se tiver o mais, fica possível. Se tiver as mais, fica possíveis. Então, cuidado com essa concordância que é errada. Paisagens as mais belas possível. Isso aqui está errado. Paisagem as mais belas possíveis, certo? Agora, fora do emprego, acima, né, que é um ou mais, quanto mais, a mais, possível vai flexionar como adjetivo normalmente. Ó. No meio estão todos os universos possíveis. Universos possíveis. Mas aqui não está junto com aquela expressão ou mais, a mais, então o emprego é normal, concordando. 9. Penúltima dica aqui, né? A olhos vistos. Bom, é tradicional, viu, pessoal, o emprego da expressão a olhos vistos no sentido de claramente, visivelmente. Então, ela padecia, sofria, vírgula, sofria a olhos vistos. Uso dessa expressão, tá? Até seria possível outras, mas aqui para concurso, a olhos vistos. 10. Ok? Vamos colocar aqui embaixo, que é mais fácil. É necessário paciência. Vamos ver essa situação. Com expressões como é necessário, ou é bom, é preciso, né? Quando significa é necessário, o adjetivo pode ficar invariável, qualquer que seja o gênero e o número do termo determinado, quando se deseja fazer uma referência de modo vago ou geral. Pessoal, o que quer dizer aqui é o seguinte: é necessário paciência, agora é necessária muita paciência, é necessária a paciência, é necessário paciência, é necessário a paciência ou muita paciência, tá certo? Então, quando eu falo é necessário paciência, eu estou falando de forma vaga. Quando eu falo muita paciência, é uma paciência específica, mais específico, aí necessário vai concordar. Então, é necessário, né? Aqui também, viu, pessoal, a gente poderia falar sobre a palavra proibido. Quer ver? É proibido entrada de pessoas estranhas. Veja agora, é proibida a entrada de pessoas estranhas. Desculpa, pessoal, quando eu digito aqui, balança a câmera, né? Desculpa aí. É proibida a entrada, é proibida a entrada. Certo, então? Fica aqui, então, as nossas 10 dicas de concordância nominal na semana da gramática aí para vocês, tá ok? Bons estudos, aproveitem essas dicas. Um grande abraço aqui e até a próxima.